Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso esquematizado do Código de Normas de Alagoas e vamos iniciar a nossa última aula, nossa oitava aula do nosso módulo de protesto, correto? Já tivemos aí módulos das exposições gerais, do RCPM, do RCPJ, do RTD e o próximo módulo que vamos inaugurar ainda essa semana é o módulo de RI, correto? Curso esquematizado do Código de Normas de Alagoas. Como eu lhes disse, esse curso é válido para todos os concursos de cartório. Estamos utilizando o Código de Normas de Alagoas como uma referência, como um mapa. Mas o nosso estudo desse Código de Normas, ele é consoante a legislação, especificamente a 9492. Vamos então agora para o nosso capítulo 10º, das certidões em entidades de classe. Das certidões a entidades de classe. Entidades, ele diz, entidades de classe. Vamos chamá-las, entidades de classe, de ERSI. As ERSI. As ERSI. As ERSI. Entidades representativas do comércio. Perdão, me faltou a voz. Entidades representativas do comércio e da indústria. Não, mas é porque, além de nós estarmos aí já com esse curso, não é um curso curto, né? Um curso de muitas aulas. Nós ainda estamos trabalhando aí com um curso de resolução de exercícios, né? Então, realmente a voz agora falhou, mas está ótimo. Está ótimo, estou muito feliz e, enfim, amo fazer isso. Amo ministrar essas aulas, ministrar o curso de resolução de exercícios, é muito bom. Então, vamos lá. Capítulo 10º, das certidões às entidades de classe, entidades representativas do comércio e da indústria. O fornecimento em forma de relação, artigo 64, às entidades representativas do comércio e indústrias, ou aquelas vinculadas à proteção do crédito, ficará condicionado ao seguinte. Então, nós temos no artigo 64, o que temos no artigo 64? Fornecimento de certidão. Fornecimento de certidão. E como essas certidões são fornecidas? Em forma de relação. Em forma de relação. As quem? ERSI. E não só elas, aquelas vinculadas à proteção do crédito, que eu chamo de VPC, vinculadas à proteção do crédito. O fornecimento dessas certidões, elas condicionam-se a quê? Condicionam-se. Então, nós temos A, B e C. A, B e C. A certidão deve referir-se apenas a protestos e cancelamentos realizados. Certidões apenas protestos, cancelamentos, correto? Primeira condição. Condicionam-se. O artigo 64, ele encontra consonância no artigo 29 da 9492. Vamos colocar aqui. Artigo 29 da 9492. Certidões apenas a protestos e cancelamentos. A informação deve ser reservada. Informação reservada. Informação deve ser reservada, não pode ser objeto de publicidade, não objeto de publicidade.
Publicidade. Então, simplesmente eu vou colocar o seguinte, de uma forma melhor. Publicidade. A informação deve ser integrada ao banco de dados do recebedor dentro de 24 horas do seu recebimento. Informação deve ser integrada. A informação deve alimentar, né? O banco de dados deve ser integrado, alimentar. Acho que a palavra melhor seria até alimentar, né? Deve ser integrada, ou o banco de dados deve ser atualizado em 24 horas. 24 horas do recebimento. E o parágrafo 1. Para a manutenção da integridade dos cadastros de tais entidades, deverão as mesmas obter obrigatoriamente certidão dos atos que modifiquem a situação do seu banco de dados, tais como retificações e averbações no registro do protesto ou expedição e revogação de ordens judiciais, tais como suspensão dos efeitos do protesto e similares. Parágrafo único. Parágrafo único. Para a manutenção da integridade dos cadastros, deverão as mesmas obter certidão dos atos que modifiquem a situação de seu banco de dados. Então, para a manutenção da integridade, manutenção da integridade, deverão as mesmas obter certidão dos atos que modifiquem a situação. Certidão dos atos modificativos, né? Certidão dos atos que modifiquem. Certidão dos atos que modifiquem a situação do seu banco de dados. Bancos de dados, né? Para a manutenção da integridade do seu banco de dados, dos cadastros, né? Dos cadastros, sempre ela deve obter certidão dos atos que modifiquem o banco de dados. E aí ele traz como exemplos, né? Retificações e averbações no registro, retificações, averbações no registro, correto? Expedição e revogação de ordens judiciais, tais como suspensão dos efeitos do protesto. Então, são exemplos, né? São dos efeitos do protesto. Então é isso. Artigo 8º. Artigo 8º. O que diz o artigo 8º? Perdão, artigo 8º, onde que eu estou com a minha cabeça? A aula 8ª, nós estamos tratando do capítulo 10º, que trata das certidões que são fornecidas às entidades representativas do comércio e da indústria. O artigo 64, ele guarda consonância com o artigo 29 da Lei 9492. E ele diz o seguinte, que o fornecimento das certidões a essas ERSI, que são as entidades representativas do comércio e da indústria, e aquelas vinculadas à proteção do crédito, serão fornecidas em forma de relação. Mas elas só serão fornecidas se obedecerem a seguintes condicionantes. As certidões apenas de protesto, ou melhor, só serão fornecidas certidões apenas de protestos ou de cancelamentos realizados. Deve-se fornecer a certidão com a nota de se tratar de informação reservada. Não se permite, em hipótese alguma, publicidade pela imprensa. E a informação deve ser integrada no banco de dados das entidades em até 24 horas. Parágrafo único reza o seguinte: para a manutenção da integridade dos cadastros ou dos bancos de dados dessas entidades, né, as
deve-se obter obrigatoriamente essas entidades certidão dos atos que modifiquem seus bancos de dados. Correto? Aí ele traz como exemplo: retificação, averbação do registro, expedição, revogação de ordem judicial, suspensão dos efeitos do protesto. Na verdade, isso diz respeito à suspensão e revogação, ou expedição de ordens judiciais, suspensão dos efeitos, né, se vincula à revogação de uma ordem judicial. Então, suspensão dos efeitos do protesto. Não, expedição. O protesto ele pode ser suspenso, sim, por uma ordem judicial. Então, foi expedida uma ordem judicial que suspendeu, pode ter evitado que aquele protesto fosse realizado, aí no caso é uma sustação, ou então pode ser um cancelamento daquele protesto. A hipótese já ter sido lavrada. Suspensão dos efeitos do protesto. E revogação de ordens judiciais, tais como suspensão dos efeitos do protesto. Revoga uma ordem judicial? Estranho, não, porque se revoga a ordem judicial foi revogada. Então, revoga-se a suspensão dos efeitos. Revoga-se a suspensão, né? Revoga-se a suspensão. Revoga-se a suspensão dos efeitos. Revoga a ordem judicial, revoga-se a suspensão. Aqui tem um equívoco no final dessa frase. Então, foi sustado o protesto. A partir do momento em que houve essa revogação, o protesto será realizado. Vamos imaginar que houve uma ordem judicial para que aquele protesto realizado tenha seus efeitos suspensos. Então, a partir do momento que há uma revogação dessa ordem judicial, volta-se a ter o protesto, correto? Os efeitos do protesto. Então, artigo 65, vamos chamar a foto. Aqui. Artigo 65. As certidões, informações e relações serão elaboradas pelos nomes dos devedores devidamente identificados e abrangerão todos os protestos, vedada a exclusão ou omissão de nomes e de registros, ainda que provisório ou parcial. Então, artigo 65. Certidões, informações e relações. Certidões, informações, relações. Certidões, informações, relações. Serão elaboradas pelo nome dos devedores. Então, vamos colocar aqui. Nome dos devedores. Esses devedores eles devem estar devidamente identificados. Nome dos devedores, eles devem estar devidamente identificados. E, além delas serem realizadas pelo nome, elas ainda deverão abrangerão todos os protestos. Abrangerão todos os protestos. Vedada a exclusão ou omissão de nomes e de registros. Então, o que se veda? Vedada exclusão de nomes. Vedada. Vamos colocar aqui todos os protestos.
O que é vedado? Vedado. Exclusão, omissão de nomes. Exclusão, omissão, nomes, registros. Ok? Exclusão, omissão de nomes e de registro, ainda que provisório e parcial. Então, as certidões, informações. Relações, informações e certidões. Certidões, informações, relações. As certidões, informações e relações. As certidões, informações e relações são elaboradas pelo nome dos devedores identificados e abrangerão todos os protestos, correto? Vedada, exclusão, omissão de nome, registro. Então, artigo 65. Artigo 66. Artigo 66. Será suspenso o fornecimento de novas certidões à entidade que desatende o caráter sigiloso. Então, se a ERC ou a VPC elas desatendem o sigilo, desatendem ao sigilo, fica suspenso o fornecimento de novas certidões. Fica suspenso o fornecimento de novas certidões. Fica suspenso o fornecimento de novas certidões. Será suspenso o fornecimento de novas certidões à entidade que desatende o caráter sigiloso. Se desatendem, se elas quebram, se às vezes descumprem o sigilo. Vamos colocar aqui. Esse VPC, vamos lá. Descumprem sigilo. Descumprem o sigilo. Se os VPC descumprem o sigilo, fornece informação de protesto cancelado. Ou qualquer das obrigações do 64, né? Obrigações do 64, como já tratamos, fica suspenso o fornecimento de novas certidões. Então, se essas elas descumprem o sigilo, fornecem informações de protestos cancelados, fornece informações de protestos cancelados, descumprem sigilo. Então, nós temos isso. Fornece informações de protestos cancelados e descumprem as obrigações do 64. Nós temos que fica suspenso o fornecimento de novas certidões. Então, vamos chamar na foto. É isso que nós tínhamos a tratar.
Esse quadro não ficou bom. Enfim, na hora que os senhores forem escrever aí, os senhores fazem um quadro um pouquinho melhor. Vamos adiante, porque nós temos aqui um tempo exíguo. Falamos sobre o 64, que o fornecimento da certidão em forma de relação às ERCIs e às VPCs condicionam-se. Certidão refere-se a protestos e cancelamentos realizados apenas. Informação deve ser reservada, não pode ser objeto de publicidade. A informação deve ser integrada ao banco de dados do recebedor, da entidade, da ERCI ou da VPC, dentro de 24 horas do recebimento. Manutenção da integridade dos cadastros, deverão as mesmas obter obrigatoriamente certidão dos atos que modifique a situação de seu banco de dados, tais como retificações e afirmações no registro do protesto, expedição e revogação de ordens judiciais, né? Como suspensão dos efeitos. Isso aí, na verdade, seria a expedição de uma ordem, né? Ele coloca revogação tais como, mas, na verdade, a suspensão dos efeitos já respeita a expedição de uma ordem. As certidões, informações e relações serão elaboradas pelos nomes dos devedores, identificados e abrangem os protestos, vedada de exclusão e omissão de nomes e registros. Será suspenso, ainda que provisório ou parcial, será suspenso o fornecimento da entidade que desatende caráter sigiloso, fornece informações, descumpre o 64, então fica suspenso o fornecimento de novas certidões. Então, agora vamos lá. E tudo isso nós temos aqui no artigo, a partir do artigo 29 da 9492, né? Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria do comércio, ou aquelas vinculadas à proteção do crédito, quando solicitada, certidão diária em forma de relação dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a nota de seguridade e informação reservada, na qual não se poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente. O fornecimento da certidão será suspenso caso se desatenda ao disposto no caput ou se forneçam informações de protestos cancelados, correto? Dos cadastros ou bancos de dados das entidades, somente serão prestadas informações restritivas de crédito oriundas de título ou documentos de dívida regularmente protestados, cujos registros não foram cancelados. As certidões de informações e relações serão elaboradas pelo nome dos devedores, conforme o parágrafo 4º do artigo 21, devidamente identificados e abrangerão os protestos lavrados e registrados por falta de pagamento, correto? Todos os protestos. Vedada a exclusão, omissão de nomes e de protestos e registros, ainda que provisório por parcial. Perfeito, artigo 30. Absoluta consonância com o artigo 65. Poderão ser fornecidas certidões de protestos não canceladas a quaisquer interessados, desde que requeridas por escrito. Então, aí, ó, estamos fazendo nosso curso, mas o nosso curso, embora ele se utilize aí do Código de Normas, ele é um curso de protesto amplo, correto? Muitas pessoas questionaram quando eu tomei essa decisão de ter Código de Normas de Alagoas como um parâmetro, né? Uma métrica para nós nos orientarmos. Mas eu, como dizia uma tia minha, não dei pelota. Afinal de contas, mostra o desconhecimento dessas pessoas que vieram me questionar. Vamos lá. Da guarda dos livros, arquivos e documentos, né? Capítulo 11. Capítulo 11. Capítulo 11. Ó, um grande sinal de inteligência é nós sabermos que há sempre uma pessoa mais inteligente que nós próprios. Este é o maior sinal de inteligência. E eu conheço muitas pessoas inteligentíssimas que, não que eu seja uma pessoa, eu não quero me gabar, mas há pessoas muito mais inteligentes que eu. Então, isso já é um sinal da minha inteligência. Achar que há pessoas mais inteligentes que você. Quando você vai fazer um curso, você tem que conhecer o seu professor, enfim, confiar no seu professor, no seu mestre, porque há professores que de fato sabem o que estão a falar, estão a dizer. Capítulo 11. Capítulo 11. Capítulo 11. Da guarda dos livros, arquivos e documentos. Vamos lá. Da guarda dos livros, arquivos e documentos. Arquivos e documentos. Da guarda dos livros, arquivos e documentos.
nós temos aqui dos livros e arquivos, artigo 67 ao artigo 74. Vamos lá. Capítulo 11. Já vamos aqui para a reta final. Artigo 67. Artigo 67. Os comprovantes de entrega de pagamentos ou títulos, comprovante de entrega de pagamentos ou títulos serão mantidos por 30 dias. Então, vamos lá no 67. Comprovante entrega. Comprovei que entreguei pagamento, título. Então, mantidos por 30 dias. Correto? Artigo 68. Artigo 68. Artigo 68. Intimações e editais. Intimações, editais referentes a títulos pagos, intimações e editais títulos pagos, títulos retirados. Serão mantidos por quanto? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Documentos. Esse é um dos artigos mais importantes, como dizia um professor meu, de processo penal. Caidores, né? Um dos mais caidores em prova. O comprovante de entrega de pagamento ou de título será mantido por 30 dias. Intimações, editais referentes, pertinentes àqueles títulos que foram pagos ou que foram retirados, 6 meses. Correto? Artigo 69. Artigo 69. Os documentos de cancelamento de protesto e as intimações e editais. Então, vamos lá. Docs, cancelamento, protesto. Docs, cancelamentos de protesto. Os documentos de cancelamento de protesto, intimações e editais, referentes a títulos protestados. Títulos protestados. Mantidos por 1 ano. Vamos lá. Artigo 67. Comprovante de entrega de pagamento ou comprovante de entrega de título serão mantidos por 30 dias. Intimações e editais referentes a títulos pagos ou títulos retirados, mantidos por 6 meses. Títulos pagos, títulos retirados. Títulos pagos, títulos retirados. As informações e os editais de títulos pagos ou títulos retirados serão mantidos por 6 meses. E documentos de cancelamento de protesto e intimações e editais referentes a títulos protestados. Aí será por 1 ano. 30 dias, 6 meses, 1 ano. Documento de cancelamento de protesto e editais referentes a títulos protestados serão mantidos por 1 ano. Artigo 70. Artigo 70. Os livros e arquivos magnéticos correspondentes ao protocolo serão mantidos. Livros, arquivos magnéticos, protocolo, serão mantidos por 3 anos. Vamos lá.
71, vamos colocar aqui, porque eu vou fazer agora com vocês a relação, a correspondência com a 9492. Livros e arquivos magnéticos correspondentes ao livro de registro, de protesto, serão mantidos por 10 anos. 10 anos. 72. Artigo 72. Os documentos entregues ao tabelionato de protesto pelos apresentantes, se não procurados, serão destruídos após o decurso do prazo de 3 anos. Documentos entregues pelo apresentante não procurados, documentos entregues a apresentantes ao tabelionato de protesto não procurados. Eles serão destruídos 3 anos após protesto. Os livros e documentos microfilmados ou digitalizados não necessitam ser conservados. Então, eu acho que vou colocar no 73. Livros, documentos que foram microfilmados, digitalizados, não precisam ser conservados. 74. O documento apontado que tenha sido microfilmado ou digitalizado, objeto de ação de sustentação de protesto já arquivada, sem a comunicação dos atos referentes a 734 e 735, não necessita ser conservado. Documento apontado, DOC. Documento apontado. Documento apontado, microfilmado, digitalizado, objeto de ação, sustentação, protesto, arquivada. Sem a comunicação de 734 e 735. 734, 735. Conservado. Então, vou colocar aqui. Pessoal, vamos continuar aqui na guarda dos livros, arquivos e documentos. Os comprovantes de entrega de pagamento, comprovante de entrega de pagamento e comprovante de entrega de títulos, eles serão mantidos pelo prazo de 30 dias. As intimações e editais que disserem respeito a títulos pagos ou títulos retirados, prazo é 6 meses, de 6 meses. Documentos de cancelamento de protesto, intimações e editais, documentos de cancelamento de protesto, intimações e editais de títulos protestados, mantidos pelo prazo de 1 ano. Isso nós encontramos aqui no parágrafo 1º do artigo 35. 30 dias para os comprovantes de entrega de pagamento, e temos outras informações para solicitações de retirada dos apresentantes e para comprovantes de devolução por irregularidade aos mesmos dos títulos e documentos de dívida. Correto? Inciso 3º. 6 meses. Intimações e editais correspondentes a documentos pagos
títulos retirados além do tríduo legal, perfeito. E 1 ano para as intimações e editais correspondentes a documentos protestados, ordens de cancelamento. 1 ano. Então, nós temos a consonância com a 9492. Então, vamos marcar aqui. Ok. Vamos adiante. Os livros e arquivos magnéticos do protocolo, 3 anos. Livros e arquivos magnéticos do registro de protesto, 10 anos. Os documentos entregues ao tabelionato de protesto pelos apresentantes, se não procurados, poderão ser destruídos após o decurso do prazo de 3 anos da data do protesto. Destruídos após 3 anos. 3 anos após o protesto. Os livros e documentos que foram microfilmados ou digitalizados não necessitam ser conservados. E os documentos apontados que tenham sido microfilmados ou digitalizados, objeto de ação de situação de protesto já arquivada, sem a comunicação a que se refere o 734 e 735. O Código de Normas de Alagoas não tem 734 e 735. Eles copiaram, só que cada um dos capítulos específicos, não dos capítulos, mas, por exemplo, a parte correspondente a notas, ela foi elaborada e recebeu uma numeração própria. A parte referente ao RI, ela foi elaborada, foi copiada, na verdade, e mudaram a relação própria. Esse 734 provavelmente é do Código de Normas de São Paulo. Porque, vamos dar uma olhada aqui, eu tenho aqui Código de Normas de São Paulo. Vamos lá. Atualizado, 734. Vou localizar ele aqui. Vamos ver se ele fala. A gente tem que... Não sei se ele vai dizer isso. Vamos ver se ele, no 734, 735 do Código de Normas de São Paulo, ele diz alguma coisa a respeito disso. Nós estamos aqui... Não, porque o Código de São Paulo também, por natureza, a numeração, ela se reinicia, ó. Ah lá. Quando se muda de serventia, por exemplo, estamos RCPJ tem uma numeração própria, RTD tem uma numeração própria. Então, não vamos localizar esses 734, 735, não faz menção a quais artigos são esses. Então, ficamos aí com essas disposições e com essa incógnita, né? Vamos pensar aí, se os senhores se descobrirem a quais artigos esse artigo 74 faz menção, os senhores, por gentileza, enviem aí um WhatsApp. Agora vamos para o último capítulo, o capítulo 12. O capítulo 12. Antes de nós irmos adiante, nós temos que ter em mente o seguinte, que o artigo 36 diz o seguinte: o prazo de arquivamento é de 3 anos para o livro de protocolo e de 10 anos para o livro de registros de protesto e respectivos títulos, correto? Para os livros e documentos microfilmados ou gravados por processo eletrônico de imagem, não subsiste a obrigatoriedade de conservação. É o parágrafo 2º do artigo 35 da 9492. Perfeito? Exatamente. Os mandados judiciais de sustação de protesto deverão ser conservados juntamente com seus respectivos documentos até a solução definitiva por parte do juízo. Ele diz outra coisa: os documentos apontados, microfilmados digitalizados, objeto de ação de situação de protesto arquivada, que não tenham obedecido, né, sem a comunicação dos 734 e 735, não necessitam ser conservados. Mas o parágrafo 3º do artigo 35 da 9492
diz que os mandados judiciais de situação de protesto deverão ser conservados juntamente com os respectivos documentos até a solução definitiva por parte do juízo. Agora vamos aí para o último capítulo, que é o capítulo 12 dos emolumentos. Então vamos aqui. Vou tirar uma foto para os senhores. Capítulo 12, 12 emolumentos. Capítulo 12, 12 emolumentos. Aqui o último capítulo pertinente ao protesto dos emolumentos. Os emolumentos. Vamos lá. Os emolumentos. Artigo 75. Os emolumentos devidos pela prática. Então, esse é o último capítulo. Olha, temos 6 artigos. Os emolumentos devidos pela prática. Vou voltar aqui para a imagem. Estamos gravando. Os emolumentos devidos pela prática dos atos nos tabelionatos serão pagos pelas partes na forma fixada em lei, exceto no cumprimento de ordem judicial em favor das partes beneficiadas pela assistência judiciária gratuita. Então, artigo 75 diz o quê? Emolumentos. Quem paga os emolumentos? As partes. E quando elas não pagarão, exceto, exceção é haver a gratuidade. Exceção é a gratuidade. Artigo 76. Vamos lá. Artigo 76. Poderá ser exigido depósito prévio dos emolumentos e demais despesas devidas. Então, depósito prévio, emolumentos, demais despesas. Demais despesas. Depósito prévio dos emolumentos e demais despesas reembolsadas ao apresentante. Vocês entenderam, né? O apresentante, no momento de apresentar os documentos, ele faz o recolhimento dos emolumentos. Posteriormente, o devedor, ele faz o recolhimento dos emolumentos e aqueles emolumentos são devolvidos ao apresentante, aqueles outros do apresentante. Então, poderá ser exigido depósito prévio dos emolumentos e demais despesas pelo apresentante, ao apresentante, né? E aí, depois, tem-se reembolsado o apresentante. Reembolso ao apresentante. Apresentante, após, quando ressarcido,
pelo devedor. Ok? Artigo 75, artigo 76, artigo 77. O que diz o artigo 77? Os emolumentos deverão ser cotados por suas parcelas, cotação dos emolumentos. Não pode ser o valor integral. Cotação dos emolumentos por suas parcelas componentes. Parcelas componentes. Por suas parcelas componentes. Artigo 78. Artigo 78. A cobrança de emolumentos relativos à microfilmagem ou de digitalização, então emolumentos, microfilmagem, digitalização. Condiciona-se. Vamos seguir, né? Condiciona-se aquele efetivo protesto do documento A. Do documento B. Microfilmagem, digitalização de uma única face do documento. Única face do documento. Salvo se houver na outra face alguma declaração, ok? Salvo haver no verso declaração. C. Não temos o C, são só essas duas linhas. Ó, os emolumentos, quem paga os emolumentos? Os emolumentos devidos pela prática dos atos nos tabelionatos de protesto serão pagos pelas partes, na forma da lei, exceto no cumprimento de ordem judicial em favor das partes beneficiadas pela assistência judiciária gratuita. Ok? O depósito prévio dos emolumentos e demais despesas deverão ser reembolsados ao apresentante quando ressarcidas pelo devedor. O depósito prévio e demais despesas poderão ser depósito prévio promovido pelo apresentante. Então, será reembolso ao apresentante quando ressarcidos pelo devedor. Quando ressarcidos pelo devedor. Quando ressarcidos pelo devedor. Os emolumentos, a cotação dos emolumentos nas parcelas componentes, né, nunca de forma integral. A cobrança de emolumentos relativos, microfilmagem e digitalização condicionam-se ao efetivo protesto do documento, a microfilmagem e digitalização de uma única face do documento, é salvo declaração na outra face. Então vamos lá, vamos tirar uma foto aqui para nós vermos. Artigo 37. Vamos seguindo aí, por favor, na Lei 9492. Pelos atos que praticarem em decorrência dessa lei, os tabeliães de protesto, eles perceberão diretamente das partes, a título de remuneração, os emolumentos fixados na forma da lei estadual e de seus decretos regulamentadores, salvo quando o serviço for estatizado. Ok? Salvo quando o serviço for
estatizado, correto? Porque em alguns lugares esse serviço é prestado pelo Poder Judiciário, ou era prestado pelo Poder Judiciário, correto? Poderá ser exigido depósito prévio dos emolumentos, demais despesas devidas, caso em que igual importância deverá ser reembolsada ao apresentante por ocasião de prestação de contas, quando ressarcidas pelo devedor, correto? Todo e qualquer ato praticado será cotado, identificando-se as parcelas componentes do seu total, pelo ato de digitalização e gravação eletrônica dos títulos, serão cobrados os mesmos valores devidos na tabela de emolumentos para os atos de microfilmagem. Então, aqui nós já tiramos a foto, esse é o artigo 79, aqui do nosso Código de Normas. Que diz o artigo 79. Para efeito de cobrança de emolumentos, digitalização é igual a microfilmagem. 79. Cobrança de emolumentos. Digitalização é igual a microfilmagem. Digitalização é igual a microfilmagem. Digitalização é igual a microfilmagem. Emolumentos, a digitalização é igual a microfilmagem. Artigo 80. Artigo 80. Não são devidos emolumentos pela averbação de retificação de protesto, salvo quando resulte de erro provocado pelo apresentante. Então vamos lá. Emolumentos. Averbação, retificação. Averbação, retificação. Erro do apresentante. Erro apresentante. Erro tabelionato. Erro tabelionato de protesto. Não são devidos emolumentos. Não são. Eu vou simplesmente colocar. Não são devidos emolumentos. Vou colocar aqui dessa forma mesmo. Não são devidos emolumentos. São devidos emolumentos. Então é isso. Não são devidos emolumentos pela averbação de retificação do protesto, porque aqui foi o erro do tabelionato de protesto, correto? Vocês entenderam, né? Erro, tabelionato de protesto. E a averbação, então, dos emolumentos. E 81, por fim. O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento da dívida, cancelamento do registro do protesto. Cancelamento do protesto. Outro fundamento que não pagamento do título, não pagamento do título, não documento, não pagamento
Não pagamento. Não pagamento do TOD. Não pagamento do TOD. Não pagamento do TOD será efetivada por determinação judicial. Por determinação judicial. Determinação judicial. Independentemente de emolumentos, né? Emolumentos. Não há emolumentos. Os emolumentos ficarão a cargo do apresentante. Emolumentos a cargo do representante. Ok. É isso. Os emolumentos, para efeito de cobrança de emolumentos, a digitalização equipara-se à microfilmagem. Emolumentos para verbação da retificação, no caso de erro do tabelionato de protesto. Não são devidos emolumentos, né? A verbação de retificação, quando o erro é do apresentante, são devidos emolumentos. Não são. Cancelamento do protesto. Cancelamento do protesto pelo não pagamento do TOD, ou seja, por determinação judicial. Não são devidos emolumentos. Os emolumentos ficam a cargo do apresentante. Então, senhores, com isso nós encerramos o nosso módulo de protesto. Eu vou sugerir aos senhores que assistam às aulas e montem o material dos senhores ou imprimam o material dos senhores e os senhores têm a possibilidade de assisti-las na velocidade 2, porque eu tomo o cuidado de falar de forma muito pausada para que na velocidade 2 se torne audível, né? De uma forma agradável, adequada. Então, agradeço aos senhores pela presença, muito obrigado. E em breve nós já teremos aí o nosso módulo de RI, correto? Então, muito obrigado. Estou no WhatsApp, quaisquer dúvidas, os senhores podem entrar em contato comigo. Então, até mais e bom dia para todos.